Você já sentiu que às vezes diz ou faz algo que nem parece você? Como se uma parte desconhecida tomasse o controle? Pois é, existe um outro você nos bastidores da sua mente, escondido na escuridão. E quanto mais você tenta ignorá-lo, mais ele encontra formas inesperadas de aparecer. Hoje, na nossa conversa, vou te mostrar como a sombra funciona e como acender as luzes desse teatro interno. Não é um assunto fácil, é preciso ter coragem para compreender por que você se sente sozinho e vazio. Este é um caminho para aqueles que, neste momento, escolhem a cura da alma. Imagine que sua mente é um grande teatro. No palco iluminado estão as partes de você que gosta de mostrar ao mundo sua educação, gentileza, controle emocional, mas nos bastidores, nas sombras, estão os personagens que você esconde, sua raiva, insegurança, desejos reprimidos. O problema é que esses personagens não desaparecem só porque foram afastados do palco. Na verdade, quanto mais ignoramos, mais eles encontram formas inesperadas de aparecer. Às vezes assumindo o controle quando menos esperamos, outras vezes projetando-se nos outros. O autoconhecimento é como acender as luzes do teatro. Quando olhamos para esses personagens ocultos, podemos integrá-los à peça da nossa vida de forma mais consciente, sem que tomem o palco de surpresa. Vamos juntos nessa jornada para compreender quem é esse que se faz passar por mim. É a parte que nós evitamos olhar, aquela voz silenciosa que sussurra nossos medos, nossas vergonhas, nossos desejos reprimidos. São as emoções que fingimos não sentir, os traumas que empurramos para o fundo da alma, os impulsos que julgamos inaceitáveis. Jung chamou essa parte de sombra, e por mais que tentamos ignorá-la, ela nunca desaparece, apenas se manifesta de forma que não compreendemos, nos sabotando, nos adoecendo, nos afastando da nossa verdade. Mas há um segredo que poucos conhecem: a sombra não é sua inimiga. Pelo contrário, ela guarda chaves preciosas para a sua cura, sua liberdade e seu poder interior. Trabalhar com a sombra não significa combatê-la, e sim integrá-la. Significa olhar para dentro com coragem e acolhimento, sem medo do que irá encontrar. A sombra se revela nos momentos em que reagimos com intensidade exagerada. O que te irrita profundamente nos outros? O que você julga implacavelmente? Muitas vezes aquilo que condenamos no mundo externo é um reflexo do que negamos dentro de nós. Aquele traço de personalidade que rejeitamos no outro pode ser algo que também existe em nós, mas que reprimimos por medo da rejeição. É importante questionar o que está por trás das reações que temos. Permita-se sentir. Quando a raiva, a inveja ou o medo surgirem, em vez de afastá-los, pergunte-se: o que essa emoção está tentando me ensinar? Escute sem julgamentos. Lembre-se, a sombra se fortalece no silêncio e na negação. Dê a ela um nome, escreva sobre ela, traga a luz da consciência. Você pode dizer, por exemplo: existe uma parte de mim que sente medo de não ser suficiente. Existe uma parte de mim que se ressente do sucesso dos outros. Existe uma parte de mim que ainda se sente como uma criança assustada. Não há nada de errado nisso. Todos carregamos sombras, mesmo aquela pessoa mais iluminada, aquela com um rosto angelical que conhece, a que tem sucesso que você tanto admira. Todas, sem exceção, têm sombras. Acolha sua dor com amor. A sombra não precisa ser combatida, mas compreendida. Por trás de cada medo, de cada fraqueza e de cada comportamento sabotador, existe uma dor não curada, um pedaço que foi ferido e, para sobreviver, aprendeu a se esconder. Vamos fazer um exercício poderoso? Feche os olhos. Visualize essa parte de você como uma criança assustada. Ela não precisa de repressão, punição ou vergonha. Ela precisa de acolhimento. Fale com ela: eu vejo você, eu sinto sua dor, você não está sozinho, eu estou aqui para você. E esteja. Abrace sua sombra como abraçaria um amigo que precisa de apoio. A sombra representa a parte oculta da nossa mente, o nosso outro eu. É tudo aquilo que evitamos ser ou enfrentar,
tudo que fomos obrigados a reprimir consciente ou inconscientemente para receber o amor e aceitação das pessoas que eram importantes para nós. A formação da sombra é um processo inevitável e universal na construção da identidade social. Desde a infância, fomos levados a reprimir aspectos essenciais de quem somos para garantir amor e aceitação daqueles que estavam ao nosso redor. Essa escolha, embora inconsciente, foi uma resposta legítima às nossas necessidades emocionais de reconhecimento. Um exemplo de como a sombra se reflete na nossa vida adulta. Sabe quando você vê alguém pela primeira vez e, sem perceber, acaba se comportando de um jeito diferente do habitual, tentando causar uma certa impressão? Depois se questiona por que eu disse aquilo, por que agi dessa forma, mas não encontra uma resposta clara? Isso acontece porque foi um impulso, algo que já estava condicionado dentro de você. Essa é a ação da sombra. Ela se manifesta antes que você perceba, fazendo com que adote uma máscara para evitar a rejeição. Não criamos a sombra por vontade própria ou por maldade, mas como um mecanismo de defesa. Compreender isso é libertador. Não fomos nós que escolhemos essa repressão, e sim o ambiente que nos condicionou. A criança, sem entender, acreditou que havia algo de errado com ela, e assim nasceu a sombra. Quanto mais a reconhecemos, mais ela perde o poder destrutivo e se transforma em uma ferramenta de autoconhecimento. Um exemplo que possa ter ouvido: menina, pare de falar, você fala demais. Ao ouvir isso repetidamente, você pode ter começado a se sentir inadequada e inferior, reprimindo a sua expressão para evitar a reprovação. Com o tempo, esse sentimento criou uma sombra, escondendo o seu potencial de se tornar uma grande comunicadora. Mas atenção, para conviver em sociedade é necessário equilíbrio. Porque você não pode falar com o chefe como fala com seu pai. Não pode falar com o colega como você fala com o irmão. É necessário saber como se comportar em cada situação e com a intimidade que cada relação pede. A diferença aqui é que você está consciente do seu comportamento e faz escolhas conscientes. Não é um impulso, não é a ânsia de sentir-se aceito. Acredite, tentar aprisionar nossa sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, ela se manifesta de outras formas, com um profundo mal-estar, crises de raiva ou até mesmo depressão. Um ponto essencial: a depressão é uma condição séria e requer acompanhamento médico e psicológico. Se necessário, busque apoio profissional. O principal propósito da sombra é resgatar nosso verdadeiro eu, aquele eu essencial que foi reprimido e permaneceu escondido no inconsciente. A sombra deseja trazê-lo à consciência. Na realidade, não somos nós que temos uma sombra, é a sombra que nos possui. Transforme a sua sombra em luz. A sombra contém um imenso potencial. Dentro da sua raiva pode estar a sua força. Dentro do seu medo pode estar a sua intuição. Dentro da sua insegurança pode estar a sua sensibilidade. Cada aspecto que você negou pode ser transformado em algo que te fortalece. Quando você aceita a sua totalidade, luz e escuridão, algo mágico acontece. Você se torna inteiro. E alguém que se torna inteiro não precisa mais buscar fora de si o que sempre esteve dentro. Trabalhar as sombras é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pela verdade, amor pela vida. O caminho pode ser desafiador, mas lembre-se, você não está sozinho. Dentro de você há uma luz que nunca se apagou. E quando você olha para a sua sombra sem medo, essa luz se expande. O amor verdadeiro nasce quando você para de fugir de si mesmo. Então, olhe para dentro. O que te espera não é escuridão. O que te espera é liberdade. Eu, Flávia, por exemplo, tenho a minha sombra da rejeição integrada, não totalmente, porque sei que é um processo eterno. Ainda tenho um impulso de me proteger da rejeição. Quando preciso fazer algo novo, às vezes demoro, postergando ou até evitando se puder. Mas quando percebo isso, converso comigo mesma. Você pode fazer sim. Não precisa ser aceita, nem acertar de primeira. O importante é tentar.
Depois vemos o que fazer. Sinto como se houvesse várias partes de mim dialogando. Uma delas me encoraja e a outra me acolhe. Estou ao seu lado, te dou apoio. Você é incrível do jeito que é. Nada nem ninguém pode te fazer sentir mal, porque você sabe quem é. Esse canal é meu exercício de lidar com a rejeição. Minha intenção é compartilhar os conhecimentos que adquiri e continuo adquirindo com diversos mestres, fontes, canais do YouTube que amo, além das experiências de vida e das observações que faço das pessoas que cruzam meu caminho. Acredito que há muitas pessoas como eu, buscando se encontrar. Então, se alguém me julgar, tudo bem, não estou aqui para me proteger da rejeição, mas para ser genuína no ato de compartilhar. Sei que quem estiver nessa mesma frequência se conectará comigo. Isso me traz liberdade e paz. Não porque sou boazinha, mas porque o meu ser se realiza nessa missão. Sinto que ao fazer isso faço parte do Criador, dividindo aquilo que recebi. Acredito que estamos aqui para usufruir, evoluir e contribuir. Compartilhar é uma forma de gratidão e reconhecimento que todos fazemos parte do todo. Gostaria de compartilhar um pouco mais sobre a sombra. Fique atento, pois as nuances da sombra nem sempre são fáceis de perceber. Quero te ajudar a reconhecer duas delas agora, porque muitas vezes nos colocam diante de desafios que não compreendemos de imediato. A primeira, a forma sutil da sombra. Ela se manifesta de maneira discreta e muitas vezes imperceptível no nosso dia a dia. Em vez de surgir como impulsos ou emoções intensas, ela aparece em pequenas atitudes, pensamentos automáticos ou sentimentos sutis, como autossabotagem, procrastinação, julgamentos silenciosos ou um desconforto inexplicável diante de certas situações. Ela pode se esconder na maneira como evitamos conflitos, buscamos aprovação ou sentimos uma leve inveja disfarçada de crítica. Diferente da sombra mais evidente, que se expressa de forma intensa, a forma sutil age nos bastidores da psique, influenciando nossas escolhas sem que percebamos. Reconhecê-la exige autoobservação e honestidade consigo mesmo, pois ela costuma se camuflar em justificativas racionais ou padrões inconscientes. Integrá-la é um processo de acolhimento e compreensão, permitindo que essa parte oculta de nós se torne consciente e transformada. Um bom exemplo. Sabe quando você conquista algo importante, algo que queria muito, algo que todos esperavam que você fizesse, que a sociedade cobrava, mas lá no fundo você não tinha certeza se era realmente para você? E mesmo assim foi lá e fez, e depois que conseguiu, em vez de se sentir realizada, sente um vazio? Talvez o reconhecimento que esperava dos outros não tenha vindo, ou a pessoa cuja validação significaria tanto para você não demonstrou interesse ou nem está mais aqui para ver a sua conquista. Então surge uma necessidade quase incontrolável de que te aplaudam, curtam a sua vitória, e você tem a ideia de ir lá no Instagram postar. Mas essa ideia vem disfarçada de algo bonito. Quero apenas compartilhar a minha alegria. E lá está você, observando quem curtiu, quem comentou, quem só viu e não disse nada. E por causa desses últimos, a frustração ocupa o lugar da intenção inicial de celebrar. Aqui capturamos o desejo de aprovação, pertencimento, aceitação e poder. Querida alma, espera, olhe para dentro de você. Porque muitas decisões que tomamos não são fáceis de reverter. Por exemplo, escolher uma profissão que não tem nada a ver com você, casar porque acha que já passou da idade, ter filhos porque toda mulher tem que ter, se endividar para comprar um carro que no momento não podia pagar, ou até mesmo passar uma viagem inteira preocupada com as fotos, sem realmente viver o momento. Tudo isso é a sombra agindo, vivendo de forma inconsciente, sem se perguntar o que realmente faz sentido para você, sem assumir quem você é e dependente do que os outros acham que você deveria fazer.
Não se trata apenas de fazer ou deixar de fazer algo por obrigação. Trata-se de escolher com consciência. Quando você desperta para isso, percebe que não existe apenas o sim ou o não como respostas. Há também o talvez, o não sei agora, o vou esperar mais um pouco, o ainda não é o meu momento, o estou me preparando, o estou experimentando. E de repente você se abre para infinitas possibilidades. A segunda forma, a projeção. A projeção é uma das formas mais comuns de manifestação da sombra. Sem perceber, enxergamos nos outros aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Nos irritamos com atitudes que lá no fundo carregamos também. Criticamos qualidades que talvez desejássemos ter. Nos afastamos de pessoas que, sem saber, refletem partes nossas que ainda não aprendemos a amar. Mas Jung não via isso como um erro, e sim como uma oportunidade de crescimento. Cada vez que algo no outro desperta uma reação forte em nós, podemos nos perguntar: o que isso me ensina sobre mim mesmo? Em vez de rejeitar a sombra, podemos acolhê-la, entendê-la e aprender com ela. Integrar a sombra não significa aceitar o que há de negativo sem critério, mas sim desenvolver compaixão por nós mesmos. Significa olhar para dentro com amor e coragem, sem medo do que vamos encontrar, porque no fundo a sombra não é nossa inimiga. Ela apenas espera ser reconhecida, compreendida e aos poucos transformada. Jung dizia que iluminar a própria escuridão é o trabalho do iluminado, e essa luz não vem da luta contra quem somos, mas da aceitação de que somos humanos, imperfeitos e em constante evolução. Ao abraçar nossa sombra, nos tornamos mais inteiros, mais autênticos e mais capazes de amar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Imagine, por exemplo, alguém que se irrita profundamente com pessoas autoritárias, achando-as arrogantes e controladoras. Essa reação intensa pode ser um sinal de projeção. Talvez essa pessoa tenha dentro de si um desejo reprimido de expressar sua própria autoridade, mas por crenças limitantes ou experiências do passado, aprendeu que ser autoritário é algo negativo. Então, em vez de reconhecer esse traço em si, ela o projeta nos outros e reage com aversão sempre que encontra alguém que expressa essa característica. Se essa pessoa parar para refletir, pode perceber que, no fundo, gostaria de ter mais poder sobre suas próprias decisões ou se posicionar com mais firmeza. E ao reconhecer isso, pode aprender a integrar essa força de forma acolhedora. Querida alma, este é um assunto profundo e pode ser difícil de assimilar de uma só vez. Estamos falando de algo que muitas vezes evitamos olhar por décadas. Então, não se apresse. Lembre-se, não há nada de errado com você. Somos o todo, os dois lados da mesma moeda. O equilíbrio é o que nos faz bem. Precisamos tanto da nossa sombra quanto da nossa luz. Quando reconhecemos ambas, podemos experimentar o amor incondicional por nós mesmos. Um exemplo: imagine que você deseja que a sua luz se sobressaia, então decide que quer sempre estar disponível para os outros. No mesmo instante, sua sombra também se manifesta, o lado que pensa em si mesma e precisa de espaço e limites. Então chega um momento em que você não quer fazer algo por alguém, porque esse lado mais egoísta quer se expressar. Mas aí surge a culpa, uma nuance da sombra. E movido por essa culpa, você acaba fazendo o que não queria, abafando a sua própria necessidade. No final, a ação não traz bem-estar, porque foi feita para evitar um desconforto e não por um desejo genuíno. Antes de fazer algo pelo outro, reflita se você realmente deseja isso. Pergunte-se: qual é a minha verdadeira intenção? Estou buscando aprovação? Isso me realiza? Se sim, faça o seu melhor. Se não, simplesmente não faça e não sinta culpa por isso. Entendeu? O egoísmo dentro de um limite saudável pode ser um grande aliado,
mas aprendemos a escondê-lo desde pequenos. Quantas vezes na infância fomos obrigados a dividir um doce ou um brinquedo no parque, mesmo sem querer, porque é feio ser egoísta. Às vezes até éramos punidos por isso. O oposto também é verdadeiro. Ser egoísta o tempo todo impede de construir boas relações. Nem um extremo, nem o outro. O caminho é sempre o equilíbrio. Esse é o verdadeiro trabalho. E não pense que precisa estar se curando o tempo todo. Há um tempo para tudo. O autoconhecimento não é só lidar com dores. Ele também é sobre descobrir o que te apaixona, o que chama a sua atenção, o que te diverte. Ele está na aventura, na caminhada ao sol, na conexão com a natureza, na leveza de um momento engraçado. Tome esse processo de forma leve, até porque ele nunca acaba. É apenas o começo. O primeiro passo de um caminho lindo e transformador. Ter coragem para assumir a responsabilidade sobre a sua vida é um ato de amor por si mesma. Então, te convido a ter uma mente disposta a se conhecer sem medo. Lembre-se, ser completamente honesto consigo mesmo é muito mais importante do que ser espiritual. Sinta-se à vontade para voltar a esse vídeo quantas vezes quiser. E se puder, veja também meu vídeo sobre aceitação, porque para mim esse é o primeiro passo para o autoconhecimento. É uma grande honra para mim fazer parte da sua jornada, mesmo que por um instante. Muito obrigada, de coração. Gostaria de te dar um abraço bem apertado. Te desejo muita luz. Até o próximo vídeo. Tchau!